E aí, pessoal? Hoje eu vou mostrar para vocês como inserir objetos padrões do Blender. Para inserir um objeto novo, basta você vir aqui no menu da 3D View, Add, e escolher dentre os diferentes tipos de objetos. Hoje eu vou me ater somente aos objetos poligonais, ou seja, da categoria Mesh. Os outros eu vou falar quando a gente entrar na parte de edição. Aí eu vou mostrar as diferenças de alguns desses objetos. Aqui no Mesh existem aquilo que a gente chama de sólidos primitivos. Além disso, a gente tem também um objeto chamado Monkey, que é a Suzanne, a mascote do Blender. E ela está aqui porque a gente usa para fazer alguns testes, porque ela é um objeto mais complexo do que os sólidos e permite que a gente faça testes sem ter que criar um objeto mais complexo. Bom, basta você clicar em alguns desses objetos e ele será colocado na cena na posição do cursor 3D, que é esse símbolo aqui. Eu vou deixar na descrição um vídeo que eu já fiz a respeito do cursor 3D e aí vocês podem acessar e ver mais sobre eles, ok? Eu vou apagar aqui todos os objetos da minha cena e para isso, para selecionar tudo de uma vez, basta você teclar A. Então, quando você tecla A, ele seleciona todo mundo. Para tirar a seleção, tem duas formas. Ou você clica A duas vezes seguidas, A, e você tira a seleção. Ou então você clica num espaço onde não tenha nenhum objeto. Ele tira a seleção também. Então, eu vou apagar todos os objetos aqui da minha cena. Para apagar, eu uso X ou a tecla Del. X vai perguntar se eu realmente quero apagar. Del vai apagar sem perguntar. Então tá, eu vou posicionar o cursor 3D no centro da cena com Shift C. Vou usar o atalho para o menu Add, que é o Shift A. Eu tenho a mesma coisa aqui lá de cima que eu mostrei. E eu vou inserir aqui um cilindro. Eu não vou mostrar todos os objetos. Eu sugiro a vocês que vocês insiram cada um deles e vejam as diferenças entre eles, inclusive a respeito desse menu que aparece aqui, ó. Toda vez que eu inserir um objeto novo ou usar uma ferramenta no Blender, vai aparecer um menu aqui que são as configurações dessa ferramenta. Como eu inseri um cilindro, então apareceu o menu Add Cylinder. Eu posso abrir esse menu e ter acesso a algumas características que vão me permitir alterar a forma desse objeto. Por exemplo, o número de vértices. O padrão é 32. Eu vou falar sobre vértices na parte de edição, mas só para vocês saberem, esse número é referente a essas linhas que estão aparecendo aqui, ó. Então, se eu aumentar, vou dobrar para 64, você vai ver que vão ter mais dessas linhas, então eu tenho uma resolução maior dessa curva do cilindro. Tem também a opção do raio do cilindro. Então, esse objeto inteiro, a gente vir aqui no sidebar, ó, ele mede 2 por 2 por 2. Então, ele tem 2 metros de diâmetro, ou seja, 1 metro de raio. Então, eu posso aumentar isso aqui ou diminuir. Ao aumentar ou diminuir por aqui, a escala não é alterada. Mesma coisa com o depth, a altura. Então, eu posso aumentar por aqui ou diminuir. Isso aqui é interessante quando você quer criar um objeto já dentro de umas medidas pré-determinadas. Cap Fill Type é uma opção referente à tampa do cilindro e à parte de baixo. Essa opção Anygon significa que o fechamento, tanto em cima quanto embaixo, vou mudar aqui para o wireframe, ela é feita com um polígono só. Anygon significa que tem mais de 4 lados. Então, se a gente olhar aqui, ó, entre essas duas linhas, a gente tem um retângulo. Ou seja, é uma face com 4 lados. Também vou falar melhor disso na parte de edição. A tampa ela é feita de 64 lados.
que foi o número de vértices que eu estipulei aqui. Então, cada linha que tem aqui está formando um polígono com muito mais de 4 lados, por isso que se chama anigon. A outra opção é Triangle Fan, ou seja, os fechamentos eles vão ser criados usando triângulos. Dá para ver todos esses triângulos aqui, tá? Com o vértice superior no mesmo lugar aqui no centro. E a outra opção é Nothing, ou seja, não tem fechamento. Eu vou aproveitar que eu já estou usando algumas opções de display, de como que eu mostro o objeto, né? Eu já mostrei aqui o iframe, voltando aqui para esse modo que é chamado de Solid. Eu vou adiantar um pouco esse assunto só porque eu estou mostrando, depois eu vou falar melhor dele, mas a tecla Z abre esse menu que é o menu Shading. Então, eu estou usando agora o Solid e eu tinha usado o iframe. São as duas formas. O iframe vai mostrar somente as linhas de construção do objeto. Mas em outro vídeo eu vou falar melhor a respeito desses modos de visualização. Então, Z, Solid. Generate UV significa que esse objeto ele já é criado com UVs, que eu vou falar isso também em outro vídeo, que tem a ver com texturas. O alinhamento está como Word. Word tem a ver com a orientação. A orientação Word, ela é medida por aqui, ó, pela posição desses eixos. Também vou falar disso em outro vídeo. Mas, como a gente já viu vistas, como vista superior, lateral, frontal, então dá para mostrar um pouco com relação a isso aqui. Essa vista que eu estou agora é uma vista qualquer. Eu estou posicionando a minha vista sem estar alinhada em nenhum desses eixos. Então, você imagina que tem um eixo que está saindo do centro e indo reto em direção ao objeto. Se eu alterar esse Align para View, ele vai alinhar o objeto com essa vista que eu estou aqui agora. Se eu mudar para Word, ele vai voltar para a orientação dos eixos do espaço 3D, por isso que chama Word, ou Global, que é o que está definido aqui. Outra opção é o cursor 3D, e também dependendo do alinhamento do cursor 3D, ele vai alinhar esse objeto com relação a ele. Isso está no meu vídeo sobre o cursor 3D também. E existem aqui dois campos, que é o Location e o Rotation, que você pode definir a posição exata que você quer que esse cilindro esteja no espaço 3D, se você mover por aqui, tá? Ou rotacionar por aqui, a gente vai ter as mesmas rotações daqui. Por que existe esse Location e esse Rotation aqui, se eu posso fazer a mesma coisa pelos campos do Sidebar ou usando o manipulador de mover e de rotacionar aqui? Porque se eu usar qualquer uma dessas ferramentas, automaticamente esse menu aqui, Add Cylinder, ele vai ser substituído pela ferramenta que estiver ativa. Então, eu não vou conseguir mais mexer aqui nas configurações desse objeto. Ó. Se eu mudar aqui para mover e fizer isso, ó, mover em qualquer situação, o menu agora ele mudou para as configurações do Move. Sempre que você inserir um novo objeto e você precisar fazer alterações desse objeto aqui, não use nenhuma outra ferramenta, senão o menu de adição daquele objeto vai ser substituído. Vou apagar aqui. Bom, cada objeto vai ter suas próprias configurações, né? Se eu vier aqui no Torus, por exemplo, que essa rosquinha é um dos objetos mais complexos. Eu tenho algumas opções que vão ser iguais a do cilindro, como da UV, do alinhamento, Location, Rotation, mas as outras configurações são totalmente diferentes. Eu vou ter a configuração das linhas nesse sentido, outra que vai ser nesse sentido. Eu vou ter a configuração do raio interno, do raio externo ou dessa seção aqui, ó. Então, configurações da quantidade de segmentos aqui, ó, tá no Major Segments. Minor Segments vai ser da seção, vai deixar ele mais redondo. E aqui embaixo, o Major Radius e o Minor Radius tem referência a esse raio interno e o raio externo. Só que a gente tem dois tipos de configuração, o Major Minor e o Exterior Interior. Desse jeito aqui, eu configuro o seguinte, ó, o raio maior
ele vai manter esse raio aqui fixo, tá? O raio menor, ele vai aumentar o raio da seção. E, consequentemente, ele vai aumentar o raio total do torus. Se você usar a opção Exterior ou Interior, isso muda. Eu tenho a configuração só do raio maior, o interno fica fixo. E a configuração do raio menor, o externo, fica fixo. Então é interessante que você insira cada um desses objetos poligonais separadamente e veja as configurações, que tipos de novos objetos você consegue alterando simplesmente as configurações de criação desse objeto. O outro objeto aqui eu vou mostrar a Suzane, tá? Que a gente usa bastante, essa macaquinha aqui. Ela só tem a configuração de tamanho e, como eu falei antes, ela é usada para a gente fazer testes de material, teste de modificadores, qualquer tipo de coisa que necessite um objeto mais complexo, a gente usa a Suzane para poder fazer um teste rápido, porque ela já está pronta. Como eu falei antes também, os outros objetos eu vou falar em outros vídeos. E, por enquanto, façam aí esses testes, experimentem esses objetos primitivos, porque eles vão servir para a gente criar objetos mais complexos na parte de modelagem. Então é isso, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo.